Olá, sou Paulo Cruz, médico endocrinologista, e vou falar sobre o tratamento medicamentoso das dislipidemias. Dando seguimento ao módulo aí de lípides, a gente vai falar agora sobre o tratamento medicamentoso. Então, introduzindo, esse aqui é um trabalho clássico, né, que foi publicado há muitos anos, mostrando os principais fatores de risco aí para eventos cardiovasculares, principalmente para infarto, né? Então a gente vê diversas aí condições, tabagismo, diabetes, hipertensão, etc. E aqui embaixo, ó, a gente vê a relação ApoB e APA1. A gente sabe que a ApoB é uma partícula heterogênica, presente em diversos elementos aí do colesterol, e a APA1 é a principal lipoproteína apoproteína do HDL, né? Então essa relação é um indicativo de dislipidemias aterogênicas de uma forma geral, né? Mostrando um risco aí relativo em torno de 4 vezes, né, de infarto para os pacientes que têm para as pessoas que têm essas alterações. E um fator determinante para isso é o nível do LDL, né? Esse aqui é um outro trabalho clássico, né, que vocês já devem ter visto, que mostrou que a redução de 1 milimol do LDL, que equivale a 39 miligramas por decilitro, estava associada a uma redução de cerca de 20% dos eventos cardiovasculares, independentemente de como essa redução foi alcançada, né? Se com estatinas, ezetimiba e outras medicações, até mesmo dieta. Está mostrando o impacto dos níveis do LDL em si para a incidência dos eventos cardiovasculares. Então, a diretriz brasileira, né, de dislipidemias da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela foi atualizada esse ano, recentemente, né, e eles recomendam, né, que você faça a estratificação de risco das pessoas para definir o tratamento, né, e a intensidade desse tratamento baseada na calculadora Prevent. Existem várias calculadoras de risco cardiovascular, mas a Prevent é a recomendada também pela American Heart Association, tá? Então é uma calculadora que envolve diversos elementos, né? Então inclui, inclusive, taxa de filtração glomerular, presença de albuminúria, inclusive até a região que a pessoa mora, né? Lá nos Estados Unidos, de acordo com o código, né, o zip code, né, que é o CEP lá deles, né? Então eles determinam a condição social da pessoa e a gente sabe que esses determinantes sociais também têm impacto no risco cardiovascular. Então essa é a ferramenta que é recomendada pela SBC atualmente também, tá? Tem o QR Code aí, depois eu mando para vocês se vocês quiserem. Então, gente, baseado nessa estratificação de risco, ou seja, a calculadora ela vai determinar para a gente o risco de eventos cardiovasculares tanto em 10 quanto em 30 anos, né? Que é mais apropriado para pessoas mais jovens, tá? Então, baseado no risco e na presença de outros fatores, né, como diabetes, entre outros, a gente vai estratificar o indivíduo num risco determinado cardiovascular, né, que vai desde baixo até o risco extremo, né? Então essa categoria do risco extremo foi uma novidade esse ano, né, que eles colocaram, que é aquela pessoa que já tem histórico de múltiplos eventos ateroscleróticos ou um evento aterosclerótico e mais 2 outras condições de alto risco. Eu não vou me detalhar aqui nesses critérios, tá? Depois vocês podem ler aí a diretriz, tá? E outra coisa também que eles colocaram nessa nova diretriz foram os agravantes de risco, né, que podem fazer a pessoa migrar do risco, né, por exemplo, passar de baixo risco para intermediário. Existem vários fatores, mas eu vou chamar a atenção para a lipoproteína, né, que eles recomendam, a lipoproteína A, ou a lipoazinho, como se chama, que eles recomendam que seja dosada pelo menos uma vez na vida, já que ela tem um forte componente genético, né, 90% dos seus níveis é determinado geneticamente, e a própria PCR também pode mudar a categoria de risco, tá? Dentre outros fatores, né? Transplantados, né? Condições inflamatórias e etc. Tá? Especificamente com relação ao diabetes, eu não sei se vocês lembram, né? Que já foi apresentado aqui, mas a SBD ela não usa calculadora de risco para pessoas com diabetes, né? Ela avalia o tempo de doença, a presença de fatores para definir se o risco é intermediário, somente por ter diabetes, ou se esse risco é alto ou muito alto, tá? Dependendo de outros fatores, né? Então, eu só coloquei aqui para ilustrar os fatores, né, que fazem com que a pessoa com diabetes migre já para o alto risco, né? Que são fatores bem comuns, né, do dia a dia. Hipertensão, por exemplo, né, DM2 há mais de 10 anos, dentre outros, inclusive renais também, que eu vou detalhar um pouquinho mais na frente, né? Além disso, existem os estratificadores de muito alto risco, né, que a gente
sabe tradicionalmente que a presença de doença aterosclerótica estabelecida, né, seja em qualquer sítio, coronariano, vascular cerebral, vascular periférico, nas complicações macrovasculares tradicionais, né, que a gente avalia no diabetes, mas também a pessoa pode ser de muito alto risco, mesmo sem ter doença aterosclerótica estabelecida. Eu lembro que isso foi comentado, acho que foi na aula do Marcos Paulo, né, que ele deu sobre risco cardiovascular no diabetes. Então, só o fato de ter 3 ou mais, por exemplo, estratificadores de alto risco já faz com que o paciente migre para o muito alto risco, né? Então, a gente tem que se atentar a isso na avaliação dos nossos pacientes, tá? Dentre outros fatores também, que vocês podem dar uma olhada lá na diretriz. Aqui eu coloquei aquela tabela clássica só para a gente reforçar a importância da avaliação renal nesses pacientes para definir também o risco, tá? Vejam que somente pelo fato do indivíduo ter clearance menor do que 30, ele já vai para um risco muito alto, tá? Ou também se ele tiver um albuminúria acima de 300. Só por isso já é risco muito alto, né? Então, metas são mais agressivas, digamos assim, nesses pacientes, né, entre aspas, tá? E dependendo de combinações também, você pode ter risco alto ou muito alto, tá? Então, é sempre bom avaliar essa tabelinha aí. Então, aqui é um resumo da estratificação de risco no diabetes, eu também não vou me detalhar com relação a isso, né? Mas, inclusive, você vê que no DMI-1 também essa ferramenta pode ser utilizada, né? Existe uma calculadora de risco que é mais apropriada para o DMI-1, que ele tem lá também na diretriz. Então, de acordo com diversos fatores, idade e outros fatores, a gente classifica esses pacientes com relação ao risco cardiovascular e vai definir as metas de tratamento e condutas. Tá? Aqui não vou me detalhar com relação a esse fluxograma, mas em resumo é o seguinte: paciente que tem doença aterosclerótica estabelecida, ele já é no mínimo muito alto risco, podendo ser de risco extremo, né, se ele tiver eventos múltiplos ou outros fatores associados. Se não tiver doença aterosclerótica, mas tiver diabetes, já é no mínimo risco intermediário. Se tiver fatores agravantes, ele pode migrar para o alto risco ou para o muito alto risco. E se não tiver eventos ateroscleróticos, nem doença aterosclerótica estabelecida, comprovada, né, por exames, e nem diabetes, aí você vai usar a calculadora para definir o risco. Então, dependendo do percentual de risco, em 10 anos calculado, aí você vai migrar para risco baixo, intermediário ou risco alto, tá? Então, é um resumo, mas tudo isso também, o ideal é consultar lá na diretriz. Então, dependendo do risco cardiovascular, a gente vai ter diferentes metas terapêuticas, né? Então, uma novidade dessa diretriz também é a meta para as pessoas de baixo risco, né? Então, vejam que a meta agora é abaixo de 115, onde já se indica o tratamento farmacológico se LDL persistentemente acima de 145, ou seja, acima de 30 a mais dessa meta, né? A diretriz anterior, a meta era abaixo de 130, com indicação de tratamento farmacológico se LDL acima de 160, tá? O risco intermediário, alto e muito alto, continuaram as mesmas metas da diretriz anterior, né? 100, 70 e 50, e a categoria de risco extremo, aí a meta é mais baixa ainda, abaixo de 40 miligramas por decilitro, tá? Em geral, nos pacientes de risco baixo, intermediário, as metas são alcançadas com estatinas de moderada potência, né, que reduz o LDL em torno de 30%. Nas categorias de risco mais alto, né, de alto até extremo, aí, em geral, há uma necessidade de estatinas de alta potência, né, que baixam o LDL aí mais do que 50%. Outra novidade que vem dessa diretriz é a meta de colesterol não HDL colocada como meta coprimária, né, ou seja, a recomendação é colocar o LDL dentro da meta e o HDL também dentro da meta, tá? Os dois, o ideal é que estejam dentro da meta, né? Ao contrário da diretriz anterior, colocava como uma meta secundária. E lembrar que a meta do colesterol no HDL é sempre 30 miligramas por decilitro acima da meta do LDL, tá? Isso ajuda a reduzir o risco residual, né, de eventos cardiovasculares desses pacientes, tá? A ApoB continua sendo uma meta secundária, né? A ApoB, como eu falei, é uma substância que é uma partícula heterogênica, né, presente nas formas no LDL, no IDL, no LDL, todos os elementos heterogênicos do colesterol, por isso que ela é importante, mas uma forma indireta, né, de você ter uma noção da ApoB seria o colesterol não HDL, né, já que ele representa todas as frações ruins, digamos assim, do colesterol. A dosagem de ApoB é mais cara, não é muito disponível, então é uma meta secundária, tá? Você pode alcançar de forma secundária. Muito bem, então sempre lembrar diante dos pacientes que têm dislipidemia dos fatores secundários, né? Então muitos desses fatores estão associados
ao estilo de vida, né? Então, má alimentação, sedentarismo, obesidade, tabagismo, etc., né? Mas condições médicas, né, podem afetar os lípides, né? Então a gente tem que sempre lembrar do hipotireoidismo, que é uma condição que muitas vezes é assintomática, né? E outras condições que estão classicamente associadas são a síndrome nefrótica e colestase. Mas geralmente nesses casos você tem um quadro clínico, né, já que sugere, tá? Mas outras condições também, tá? Condições endócrinas, né? Inclusive lipodistrofia, né? Tá muito associada à elevação, principalmente dos triglicerídeos, tá? Aqui a gente tem um pequeno resumo, né? Acho que a Karine foi que falou sobre a fisiologia aí. Depois vocês perguntam para ela todas as reações químicas aí, tá? Mas você vê o quão complexo é a fisiologia dos lípides, né? E por conta dessa complexidade, né, existe diversos aí substratos, né, que podem ser alvos de ação aí de medicamentos, né? Então cada quadrinho desse aí preto, né, são medicações que ou já estão disponíveis ou estão sendo estudadas, né, para o tratamento das dislipidemias em geral. Eu não vou falar de tudo, claro, mas aqui a gente tem um resumo das principais, né? Então a principal medicação que tem mais evidência, né, de redução de lípides, de redução de eventos, são as estatinas, né? Qual é o mecanismo de ação da estatina? Ela age aqui inibindo a HMG-CoA redutase, que isso aí diminui a síntese de colesterol intracelular, né? Ao reduzir a síntese de colesterol intracelular, a célula vai captar mais colesterol do sangue, né, pelo receptor do LDL. Então vai puxar o colesterol do sangue para dentro da célula, por isso que diminui os níveis, né, de LDL no sangue, tá? Aqui em cima da estatina tem um ácido bempedóico, né, que é uma medicação que foi aprovada há pouco tempo aqui no Brasil, mas a gente já tem disponível. Ela age também na via de síntese do colesterol, só que numa etapa anterior, tá? Aqui embaixo a gente tem, aqui em cima a gente tem os inibidores da PCSK9, que são medicações também relativamente novas, né, e mais potentes, né? Então o que é a PCSK9, né? É a proconvertase subtilizina quexina do tipo 9, né? Ela é uma proteína que degrada o receptor do LDL. Então, se você consegue inibir essa degradação, você vai ter mais receptor do LDL para puxar o colesterol do sangue, né? Então esse é o mecanismo de ação dos inibidores de PCSK9, né? O inclisiran, que é uma medicação também que a gente tem no Brasil aprovada, tá disponível, ele também age na via do PCSK9, sei que ele age no RNA, é um interferente do RNA, então ele inibe a síntese, né, da PCSK9, mas o resultado também é o aumento dos receptores, né, do LDL, puxando mais os lípides aí do sangue para dentro da célula, tá? Aqui eu coloquei também o volanesolcena, que inibe a ApoC3, aí tem a ver mais com o metabolismo dos triglicerídeos, né, já que ele envolve aí o aumento da ação da LPL, tá? E é isso. O evinacumab é uma medicação que atua na angiopoetina, que interfere também na ação da lipase lipoproteica. Ele reduz tanto o triglicerídeo quanto o LDL, mas é uma medicação que está recomendada apenas para casos de hipercolesterolemia familiar homozigótica, grave, em crianças, tá? A partir de 5 anos de idade. Então, não vou comentar muito sobre ele, não. E lembrar também da ezetimiba, né? Que age no intestino, basicamente inibindo aí, diminuindo a absorção intestinal do colesterol. Por isso que a ezetimiba é uma boa medicação para você associar com as outras, né? Porque ela tem um mecanismo de ação realmente bem independente, tá? Muito bem, aqui só lembrando, né, vamos falar agora das estatinas, né, que são as medicações mais amplamente estudadas e reconhecidas como redutoras de risco cardiovascular. As estatinas, a gente tem essa classificação de acordo com a potência, né? Então, as estatinas de baixa potência, elas hoje não tem muita indicação, né? Apesar que a gente sabe que tem variações individuais de resposta, tá? Mas mesmo para pessoas de baixo risco, né, recomenda-se iniciar pelo menos uma estatina de moderada potência, tá? Poderia ser a simvastatina, a pitavastatina, né, que a gente também tem disponível, e doses mais baixas, né, da rosuvastatina e da atorvastatina, né? Aqueles indivíduos de risco mais elevado, que a gente requer uma potência maior, aí a gente tem que utilizar doses mais altas, de estatinas mais potentes, ou associar a ezetimiba, né, com estatina de moderada potência, que você vai ter um efeito aí semelhante, né? E se
pode ter um efeito também de redução de custos, né, para o paciente que vai arcar, já que a simvastatina é mais acessível, né, e o preço da ezetimiba também é mais barato, tá? Muito bem. Então, esse gráfico aqui é um gráfico interessante que mostra, ó, vocês forem ver aqui, o risco cardiovascular atribuível a cada fator, né? Então, veja que na década de 90, se a gente for caminhar até 2010, o que chama a atenção é uma redução aqui dessa parte laranja, né? Que é exatamente da hipercolesterolemia, tá? Isso reflete, né, o aumento da prescrição de estatinas de uma forma geral na população americana aí nesse período, tá? Esse é o risco principalmente de infarto, especificamente esse gráfico. Veja que os outros fatores não mudou muito aí do ponto de vista absoluto, tá? Então, lembrar que as estatinas, apesar de eficazes, né, para redução de risco cardiovascular, elas têm potenciais efeitos deletérios. Um deles, que já é bem reconhecido, é o aumento da glicemia. Então, diversos trabalhos mostram que pode haver aumento de glicemia, pode haver aumento até da incidência de diabetes, né? Naquela pessoa que não tem diabetes, pode evoluir para diabetes, tá? Os mecanismos, não existe ainda uma teoria completamente definida, né, estabelecida, mas acredita-se, né, que ao você aumentar o influxo, né, de LDL para dentro das células do pâncreas, né, que isso acontece também, você pode gerar uma certa lipotoxicidade, né, pancreática e interferir na secreção de insulina, aumentando o risco aí de DM2, tá? Então, é uma possibilidade. Lembrar da intolerância à estatina também, que é uma condição que é descrita, a gente viu aqui, ó, até 21%, né, de intolerância, tá? Mas diversos trabalhos mostram que parece ser menor, parece ter em torno de 10%, tá? A intolerância, principalmente do ponto de vista aí de sintomas musculares, né? Alguns fatores de risco aumentam a probabilidade, né? Então, mulheres, idade mais avançada, presença de outros componentes de síndrome metabólica, hipotireoidismo, presença de disfunção renal, hepática e algumas medicações. Miodarona, inclusive o bloqueador do canal de cálcio, né? Por isso que existe aquela recomendação, pacientes que usam amlodipino, ao utilizar simvastatina, a dose seja limitada a 20 mg, tá? Exatamente pelo risco de miopatia, tá? Então, é importante que se faça o diagnóstico correto, né, dessa intolerância à estatina, que a gente não banalize qualquer dor, por exemplo, foi da estatina e suspenda. Estatina é uma medicação que tem um grande impacto para reduzir risco cardiovascular. Então a gente só vai realmente suspender e definir como intolerância se for um quadro realmente sugestivo. Então tem que ter uma manifestação clínica típica. Então geralmente a miopatia na intolerância, ela é bilateral, ela é simétrica e acomete grandes músculos, tá? Pode se manifestar também com alterações de exames, como CPK e transaminases, né? Importante determinar o tipo e dose, então eles recomendam lá que para você definir como intolerância, o paciente tenha intolerância a pelo menos 2 tipos diferentes de estatina, sendo que em um desses tipos seja com a menor dose delas, tá? Para você realmente definir que foi da estatina. Comprovar uma relação de tempo e causalidade, ou seja, o sintoma ou a alteração laboratorial surgiram após o início da medicação ou após o aumento de dose e melhorou após a suspensão ou redução da dose e piorou novamente ao tentar reintroduzir e excluir outras causas, né? Então, é comum a presença às vezes de fibromialgia, né? Doenças ortopédicas, osteoarticulares, né? E muitas vezes não tem nada a ver com estatina, né? Obviamente, tá? Então, a diretriz, ela traz alguns fluxogramas bem completos aí. E depois traz esse fluxograma mais simplificado, foi o que eu trouxe aqui para ficar uma coisa mais didática, tá? Então, na presença de sintomas toleráveis e a CPK até 3 vezes o limite superior da normalidade, você não precisa suspender a estatina. Você pode trocar ou reduzir a dose. E, se necessário, acrescentar uma medicação a mais aí para manter os níveis de LDL controlados, tá? Se presença de sintomas intoleráveis, né, ou CPK em níveis muito elevados, aí realmente a recomendação é suspender por 4 a 6 semanas e associar outras medicações, tá? E pedir alguns exames laboratoriais, função tiroidiana, por exemplo, né, para fazer o diagnóstico diferencial. E em casos de elevação realmente acima de 10 vezes o limite superior da normalidade da CPK na presença de sintomas
mais intoleráveis, aí você tem que fazer a investigação para rabdomiólise, né? Então tem que pedir função renal, avaliar a mioglobinúria, e se presente, aí você vai fazer o tratamento apropriado, hidratação, suporte, né? E talvez considerar até hemodiálise em alguns casos, tá? Esse quadrinho aqui, ele mostra pra gente, essa tabela, a relação risco-benefício, né? Então, comprovando, veja aqui, ó, o NNT, o uso de estatinas para a prevenção de eventos cardiovasculares na prevenção primária é de 20 e na prevenção secundária é de 10, né? Mostrando que você tratando poucos pacientes, né, você já vai ter benefício, né, numa parcela significativa. Já para causar dano, veja que o número é bem alto, né? Novos casos de diabetes, 100 a 200. AVC hemorrágico, foi descrito em alguns estudos mais antigos aí, associado a níveis muito baixos de LDL, mas depois não se confirmou, também uma coisa mais rara. E miopatia grave também é uma situação mais rara. Então, mostrando para a gente que quando a estatina é bem indicada, o benefício supera e muito, né, os possíveis riscos aí de alteração glicêmica ou de intolerância, né? Então é importante, quando você está prescrevendo para o paciente, para reforçar a adesão dele, você mostrar realmente essa informação, tá? Com relação a algumas situações especiais, né, que a gente se depara aqui também frequentemente, tanto aqui no hospital quanto no consultório, né? Então vou falar um pouquinho para vocês, né? Então pessoas que vivem com HIV, é frequente, né, dislipidemia nesses pacientes, tá? Tanto pela condição em si, quanto pela terapia antirretroviral, tá? Que tende a aumentar LDL, triglicerídeos, tá? Inclusive eles têm um risco cardiovascular 2 vezes maior do que a população geral, tá? E com relação aos esquemas antirretrovirais, o novo PCDT deve ser aprovado em breve, onde os esquemas terão uma menor interação com estatinas, tá? Isso é importante, já que os esquemas atuais é frequente a ocorrência de interação, então a gente tem que realmente checar nesses pacientes o esquema que ele está usando e a estatina que está usando, né, para fazer ponderações com relação à redução de dose ou até troca, tá? Mas a pitavastatina e a pravastatina parecem ser as opções mais seguras, tá? A Torv e a Rosuva, na maioria dos esquemas, elas podem ser utilizadas, mas com doses limitadas, tá? E a simvastatina realmente é a que tem a maior chance de interação, tá? Com relação à doença renal, a doença renal é um fator de risco, né, para a doença cardiovascular. Você viu que tem uma tabelinha lá da estratificação do diabetes, que é só sobre função renal, né, que vai aumentando o risco, até para risco muito alto em alguns casos. Então, os pacientes com DRC estágio 1 a 3 e risco aumentado, você pode usar a estatina de alta potência, tá? E associar ezetimiba, se o paciente não entrar nas metas. Naqueles pacientes com doença renal com clearance menor do que 30, né, mas não são dialíticos, esses pacientes são os que têm o risco mais aumentado, né? Então, esse sim você deve iniciar a estatina de alta potência, inclusive já pode fazer uma combinação com a ezetimiba, né, se você acha que o nível de LDL está muito alto, né, que você acha que não vai cair o suficiente para entrar nas metas, tá? Lembrar que para esses casos a rosuvastatina tem que ter ajuste de dose, tá? Em geral até 10 miligramas que eles recomendam aí na literatura. E nos pacientes que já estão em diálise, aí realmente tem alguns trabalhos clássicos aí que mostram que parece não haver muito benefício de você iniciar a estatina para esses pacientes, caso não tenha doença cardiovascular estabelecida já, né? Se tiver, obviamente você vai fazer, tá? Na doença hepática, pode usar a estatina, tá? Inclusive tem trabalhos mostrando que a estatina tem melhoras metabólicas nos pacientes que têm a doença hepática esteatótica metabólica, apesar de não ser uma medicação com efeito comprovado assim para reduzir fibrose, né? Então pode ser utilizada. Elas são seguras naqueles pacientes que têm disfunções hepáticas mais leves, tá? Transaminases, até 3 vezes o limite superior à normalidade. Cirrose Child A, B, que eles estão mais estáveis, pode usar sem problemas. Nos casos de descompensação, hepatopatia aguda, né, cirrose descompensada, Child C, aí realmente deve se evitar, porque elas têm uma certa metabolização hepática ainda também. Tá? Os transplantados, né, que é uma população que a gente vê aqui também no ambulatório com grande frequência, né, toda semana, é uma população que tem risco aumentado, né, de lipidemias, inclusive entra nos fatores lá agravantes de risco, né, que a gente deve considerar. Então você veja aí que dependendo do tipo de transplante, né, da terapia, até 70%, né, dos receptores desenvolvem dislipidemias. E essa dislipidemia pós-transplante tem muito a ver com as medicações imunossupressoras, realmente, né, assim como elas interferem também no metabolismo da glicose, né, a gente já sabe. E a ezetimiba
ao contrário das estatinas, que tem um risco de interação grande, né, com essas medicações também, o ideal é que a gente checasse cada imunossupressor com cada estatina para ver ajuste de dose. A ezetimiba parece completamente segura. Com relação aos idosos, é sempre um tema discutido, né, também, em congresso, sempre tem aula disso aí. Vale a pena, né, você fazer estatina. A idade avançada é o principal fator de risco, né, para eventos cardiovasculares, né? Só que se a pessoa já tem um risco muito, muito alto, né, até que ponto a estatina vai fazer alguma diferença naquilo ali, né, uma pessoa muito idosa. Então, é uma população também que, dos grandes estudos, o N é mais limitado, mas tem diversos trabalhos mostrando que sim, que parece que as estatinas, elas parecem reduzir eventos desses pacientes, né? Então, se tiver risco alto, muito alto, isso aí é bem definido na literatura que deve ser indicado estatina. Nos demais casos, né, de risco mais baixo, intermediário, você vai individualizar, né, expectativa de vida, risco de interações medicamentosas, comorbidades, tá? Mas de uma forma geral, a recomendação é manter, tá? Manter e prescrever. As gestantes, né? Isso aqui gerou uma polêmica no congresso lá, né, de diabetes, porque trouxeram algumas recomendações nesse nova diretriz que é um pouco contraditória com o que sempre se preconizava nas diretrizes anteriores, né? Então, a gestação é uma situação que, sabidamente, aumenta os níveis de lípides, tá? Então, principalmente triglicerídeo, pode aumentar até 100%, tá? Mas aumenta também colesterol total, LDL, tá? Geralmente esses níveis não passam muito de 250, tá? E a dislipidemia na gestação aumenta o risco de comorbidades, tá? Inclusive a hipertrigliceridemia aumenta o risco de macrosomia, tá? Além dessas que eu coloquei aí. E das medicações, né, para tratamento de dislipidemias na gestação, a única que é formalmente aprovada em bula são os sequestradores de ácidos biliares, tá? Com cuidado, porque eles podem causar uma elevação secundária dos triglicerídeos. Mas todas as outras em bula são contraindicadas, né? E a recomendação é suspender as estatinas 60 dias antes da concepção. Mas nós temos novas evidências, né? Isso inclusive está na diretriz brasileira aí da SBC, né? Que você pode considerar usar estatina na gestação em alguns casos, mesmo sendo categoria X, né? Lá na categoria de risco lá da gestação, tá? Então, pacientes com risco muito alto ou hipercolesterolemia familiar pode ser considerado no terceiro trimestre. Alguns estudos mostraram um certo grau de segurança, tá? Inclusive o FDA realmente atualizou lá a sua recomendação com relação a isso. E isso também está escrito na diretriz da SBC, a estatina que tem um maior nível de segurança é a pravastatina, tá? A gente não costuma utilizar muito essa medicação, a estatina de moderada potência também, mas ela tem no Brasil, tá? E está disponível aí para esses casos individualizados, né? Onde você considere usar a estatina na gestação. Com relação ao triglicerídeo, ele coloca lá na diretriz que você pode considerar fibrato, né, o fenilfibrato especificamente, o ômega 3, em casos de hipertrigliceridemia acima de 880 que não respondeu a mudanças de estilo de vida, tá? A partir do segundo trimestre, tá? A partir do segundo trimestre. Pelo risco de pancreatite aguda, principalmente, né, nessas pacientes, tá? Bom, então, saindo aqui das estatinas, vamos agora seguindo nas outras classes, né? Então, vou falar um pouco da ezetimiba. Esse aqui foi um estudo clássico da ezetimiba que mudou até metas de tratamento, né, dos pacientes de muito alto risco, né? Ele foi um estudo da associação da ezetimiba com a simvastatina, né? Então, eles viram que quando você, comparando com o placebo, né, acrescentou a ezetimiba, houve uma redução significativa de eventos cardiovasculares, tá? Eventos primários aí, um primeiro evento em 6% e eventos adicionais em 12%. Foi a partir desse estudo aí que a meta para pacientes de muito alto risco baixou para 50%, né? Porque eles viram que quem estava nesse grupo estava com LDL em torno de 70 e quem estava nesse grupo aqui, o LDL estava em torno de 54, tá? E outro estudo também importante com relação à ezetimiba, é esse estudo aí, Racing, que ele mostrou aqui em cima no gráfico, ó, primeiro que ao você comparar uma estatina de alta potência com estatina de moderada potência com ezetimiba, a incidência de eventos cardiovasculares foi semelhante, né? Porque geralmente é o que as diretrizes sempre falaram, né? Tratamento das dislipidemias. Tentar chegar à dose máxima tolerada de estatina, se não entrou na meta, acrescentar outra medicação.
Mas esse estudo mostrou que você não precisa chegar na dose máxima, né? Você pode já associar a ezetimiba com uma dose de moderada potência. Inclusive, aqui embaixo a gente vê que a descontinuação em quem usou ezetimiba mais estatina de moderada potência em comparação a quem usou estatina de alta potência, devido à intolerância, foi quase a metade, tá? Então, 4,8% versus 8,2%. Então, pode melhorar aí a tolerância realmente, né? Quando você associa ezetimiba em vez de fazer dose muito alta de estatina. Tá? Os inibidores da PCSK9, o que a gente tem disponível aqui no Brasil é o evolocumab, né? Então, é uma medicação realmente que tem uma potência elevada para reduzir níveis de LDL, né? Você veja aí que esse estudo, o estudo fase 3 aí deles, mostrou que em comparação ao placebo, quem ficou no placebo estava usando estatina, né? Esses pacientes estavam com LDL em torno de 90, eram pacientes de risco cardiovascular muito alto, já com doença aterosclerótica estabelecida. Quando você acrescentou evolocumab, o LDL caiu para níveis próximos a 30, tá? E isso foi associado à redução de eventos cardiovasculares em torno de 15%, tá? E contribuiu também para a gente diminuir o valor de corte, né, de nível de LDL para os pacientes de risco extremo, né, para abaixo de 40, tá? Existe o alirocumab, mas ele mostrou efeitos semelhantes ao evolocumab em termos de redução de LDL. Também mostrou redução em torno de 15% aí de eventos cardiovasculares, mas ele foi descontinuado aqui no Brasil. Tá? O laboratório Sanofi, né, por questões logísticas, aí, descontinua a produção, a gente não tem mais aqui no Brasil. Como eu falei, o inclisiran, que ele também atua na via da PCSK9, só que interferindo no RNA de síntese dessa proteína, é uma medicação que a gente tem aprovada aqui no Brasil. Tá? Uma das vantagens é a posologia, né, que pode ser aplicada a cada 6 meses. Né? Então, a gente sabe que a adesão dos pacientes para uso de medicações lipomiantes é pequena, né? A estatina tem uma má adesão, então se você tiver uma medicação que melhore a adesão, é uma coisa boa. Né? Então, a gente vê que esse gráfico mostra a mudança na PCSK9, tá? Então veja que tem uma redução de 80%, né, da ação da PCSK9 e também mostrando uma redução do colesterol e mais de 50% do LDL, tá? O estudo que está avaliando, né, o desfecho com relação a eventos cardiovasculares, ele está para ser publicado no ano que vem. Ácido bempedóico é uma medicação oral que foi aprovada já há um tempo e a gente tem disponível aqui no Brasil comercialmente, né? Ela tem um mecanismo de ação, como eu falei, na mesma via de síntese do colesterol que a estatina atua, né? Só que a gente vê, ó, que a estatina atua aqui, né? Na HMG-CoA redutase. Então, diminui a síntese do colesterol. Essa mesma via, ela está presente no músculo esquelético, tá? Gerando metabólitos aí que podem causar miotoxicidade. Já o ácido bempedóico, ele atua numa etapa anterior, que é da ATP citrato liase, que ele fica ativo no fígado, mas no músculo, né, o ácido bempedóico ele é inativo. Tá? Por isso que o ácido bempedóico ele é uma boa opção naqueles pacientes que têm uma intolerância à estatina, porque ele tem uma via que, digamos assim, poupa a musculatura aí de eventos miopáticos e adversos, tá? Então, nós temos estudo do ácido bempedóico mostrando redução de LDL. Não é uma medicação tão potente, tá, para reduzir o LDL, né? Veja aí que é um pouco mais aí de 20%, né, em comparação ao placebo, tá? Mas mostrou redução importante da PCR, né? Parece que tem um componente também de efeito anti-inflamatório, tá? Não só para redução de lípides puramente. E o estudo que avaliou a ocorrência de MACE, né, o fase 3, mostrou realmente benefício, tá, cardiovascular. Né? Então, foi uma redução aí de 13% dos eventos compostos aí cardiovasculares em relação ao placebo. Tá? Então, o ácido bempedóico, a indicação clássica dele é naqueles pacientes que têm intolerância à estatina. Né? O estudo fase 3, a maioria dos pacientes que usou o ácido bempedóico, eles não estavam usando estatina. Tá? Eram pacientes com intolerância ou não queriam usar, né? Por outros motivos. Tá? Então, a diretriz traz esse gráfico interessante que mostra a potência de redução do LDL de acordo com cada medicação e as combinações. Tá? Então, vejam que a ezetimiba, né, e o ácido bempedóico isoladamente, está ali na ponta,
tem uma redução próxima só de 20%, né? Não são muito potentes, né? Mas quando você começa a associar com outras medicações, o efeito é melhor, tá? Então, as estatinas de moderada potência ali em azul baixam em torno de 30%, aqui estatina de alta potência, né? 50%, os anti-PCSK9 são bem potentes também, e aqui os efeitos das associações, né? Então, quanto mais medicações associadas, obviamente, maior o efeito, né? Claro que essas associações aí, quádrupla, por exemplo, a gente vai usar em casos extremos, né? Tem paciente que tem hipercol familiar homozigótico, que tem LDL de 500, por exemplo, né? Aí realmente você tem que baixar em mais do que 90%, né? Para ficar ali abaixo de 100, né? 50, né? Então, por isso que a diretriz, ela coloca lá realmente como uma possibilidade de início de terapia combinada realmente logo ao início do tratamento, tá? Como a gente faz às vezes em diabetes, hipertensão, né? Também em lípides você pode já fazer a terapia combinada quando há uma necessidade de uma redução mais expressiva do LDL, tá? Falando um pouco agora da hipertrigliceridemia, então, algumas pessoas acham que o triglicerídeo elevado não aumenta o risco cardiovascular, tá? Mas aumenta o risco cardiovascular, né? Que é um estudo que mostra, né? Ó, veja que a partir aí de níveis, ele coloca aqui de 170, né? Então, a partir daqueles níveis que a gente considera ali limítrofes, né? Já pode haver um risco de eventos cardiovasculares, infarto, AVC, entre outros. A hipertrigliceridemia é uma condição que pode estar frequentemente associada a fatores secundários, então assim como as dislipidemias de uma forma geral, os pacientes com triglicerídeo elevado, a gente tem que lembrar de condições clínicas que estão associadas, né, síndrome metabólica, outras condições de hipotireoidismo, gravidez, medicações, né, a lista aí é grande, né, então sempre checar isso no paciente, que esses fatores às vezes podem ser modificáveis, tá? E durante o tratamento, então, você vai controlar as condições secundárias, né? A abordagem dietética tem um impacto significativo na redução dos triglicerídeos, ao contrário do LDL, que o impacto já não é tão significativo, tá? E a farmacoterapia clássica, né? Fibratos, ômega 3, né? As estatinas mais potentes, elas têm uma ação redutora também de triglicerídeo, até uns 30%, né? E também tem esses novos fármacos, né? Principalmente para as formas familiares aí de hiperquilomicronemia, tá? Eu vou detalhar um pouquinho mais na frente, né? Então, esse estudo aqui, com relação aos fibratos, né? Então, às vezes gerou uma certa confusão. Alguns trabalhos mais antigos, eles mostraram que a gemfibrozila usada isoladamente parece que reduziu o risco cardiovascular, tá? Só que aí outros trabalhos com estatinas associadas a fibratos, né, mostraram que quando você associa o fibrato à estatina, aí parece que o efeito de redução de risco cardiovascular já é mais limitado, né, em relação a quem já está usando estatina. E foi o que os grandes estudos mostraram, né? Tem o estudo Field com fenofibrato, que é um estudo clássico, e esse outro que eu coloquei, que é o Accord Lipids, que ele mostrou que, veja que para pacientes que já estavam usando estatina e você acrescentou o fenofibrato, não houve diferença aí dos eventos primários. No entanto, isso é descrito inclusive em diretriz. Ao analisar subgrupos, eles viram que quem tinha triglicerídeo alto combinado com HDL baixo, né, no valor de corte que eles colocaram de 204 de triglicerídeo e 34 de HDL, esse grupo teve uma redução significativa, né, de eventos cardiovasculares. Então, algumas diretrizes, inclusive a da ADA, né, coloca isso, que você pode considerar associar o fibrato para as pessoas que já estão otimizadas o colesterol com estatina, mas que permanecem com triglicerídeo acima de 204 e HDL menor do que 34, tá? A limitação aqui é porque é um subgrupo, digamos assim, né? Então tem questões metodológicas que podem ser questionadas, tá? Lembrar da quilomicronemia familiar monogênica, que é uma condição que é rara, né? Mas a gente tem alguns casos aqui no nosso ambulatório. Faz diagnóstico diferencial com a quilomicronemia multifatorial, que é bem mais comum, tá? Mas alguns dados chamam a atenção. Triglicerídeo acima de 1000 é um dado um pouco inespecífico, tá? Mas, por exemplo, ausência de fatores secundários, pancreatite de repetição, dor abdominal recorrente, paciente que não responde ao tratamento usual com fibrato, pacientes em idades mais jovens, esses casos realmente chamam a atenção para a possibilidade de um quadro familiar, né? A diretriz da SBC ela coloca alguns critérios, scores lá que você pode pontuar para definir essa probabilidade, pesquisar o teste genético, tá? Aí, para o tratamento da quilomicronemia familiar, nós temos aprovados aqui no Brasil a volanesorcena, né, que ela realmente tem um efeito importante para reduzir
os níveis de triglicerídeos, veja que percentualmente aqui mostrou uma redução de próxima de 60%, 60% a 80%, né? Quando a gente vai ver, 77%, quando a gente vai ver níveis absolutos, uma redução de mais de 1.700 aí dos níveis de triglicerídeo, tá? E o efeito principal disso aí é reduzir a incidência de pancreatite aguda, né? Então veja que quem usou a medicação, quase 100% dos pacientes, eles ficaram sem pancreatite aguda, né? Em comparação com quem ficou com placebo, né? Houve um número mais expressivo aí de eventos, né? Então a medicação, apesar do tratamento da quilomicronomia familiar tem um componente dietético aí importante, né? Restrição de gorduras, a medicação melhora a qualidade de vida dos pacientes, né? Já que a gente sabe que a adesão não é 100% à dieta, e permite ao paciente também ter uma vida mais próxima do, entre aspas, normal, né? Digamos assim, né? Então, bom, de mensagem para casa, para concluir, mensagens aí. Lembrar de fazer a estratificação de risco recomendada agora pela SBC, a calculadora que eles recomendam é o Prevent, tá? Isso foi uma novidade. Outra novidade foi a meta do LDL de abaixo de 115 para pessoas de baixo risco, tá? E abaixo de 40 para risco extremo. São novidades em relação à diretriz anterior. Outra novidade é que o não HDL é uma meta tão importante quanto o LDL, né? Uma meta coprimária. Então não podemos deixar de olhar o não HDL, né? Não só naqueles pacientes com triglicerídeo acima de 400, né? Mas para todo mundo. Eles reforçam que a terapia combinada ela pode ser uma opção inicial, né? Em casos de risco mais alto, né? Então as medicações que a gente tem aqui no Brasil são essas estatinas, a ezetimibe e o ácido bepedóico, né, que são medicações via oral e mais acessíveis. Medicações subcutâneas mais caras, tá? Seria o anti-PCSK9 e o inclisiran. Na hipertrigliceridemia, a prevenção de doença cardiovascular, o que a gente tem evidência na literatura é restrita ao uso do EPA forma isolada, né? Não falei aqui porque a Lorena comentou na aula dela, é um suplemento, na verdade, né? Um ômega 3 aí, em doses altas, mostrou uma redução de 25% de risco cardiovascular nos pacientes que tinham triglicerídeo acima de 135 e já estavam otimizados com estatina. E com relação à redução do risco cardiovascular com fibratos, ela é questionável, né? Parece que algumas subpopulações de triglicerídeo alto com HDL baixo pode ter benefício, né? É isso, gente.